Eu acho que muita gente, até agora, estou falando aqui com vocês sexta-feira, dia 15 de fevereiro, são quase 17 horas. Eu acho que nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, nesse final de tarde, muita gente ainda não entendeu direito todo esse imbróglio aí envolvendo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, que até há pouco era presidente do PSL. Durante toda a campanha eleitoral do Bolsonaro, ele era presidente do PSL, partido pelo qual está inscrito o presidente e disputou a eleição. Agora o Gustavo Bebiano é secretário-geral da Presidência da República, com assento no próprio Palácio do Planalto, onde despacha o presidente. Eu acho que muita gente ainda não entendeu esse imbróglio aí, que vem ocorrendo praticamente desde domingo. Eu vi muita gente que votou no Bolsonaro, mas mais do que ele, os adversários, claro, né? A maior parte da mídia, muita gente indignada com duas personalidades. Primeiro, o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, que ficou com ele o tempo todo lá em São Paulo, os 17 dias em que o Bolsonaro convalesceu da terceira cirurgia que foi submetido. Esse Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro e é um filho querido aí do presidente, né? Como se percebe, foi ele que sentou em cima lá da traseira do carro, do conversível que desfilou diante do Palácio do Planalto no dia da posse. Foi ele que traçou também toda a estratégia e dirigiu todo o setor de redes sociais durante a campanha eleitoral, e vem usando isso até agora, né? É um caracão nisso aí. Então, primeiro, desses dois protagonistas aí, que durante toda essa semana, até nessa sexta-feira, vem sendo objeto de muitas críticas, é o Carlos Bolsonaro, e o segundo, o próprio presidente Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, porque na quarta-feira, dia 13, ele postou nas redes sociais uma mensagem chamando o ministro Gustavo Bebiano, secretário-geral da Presidência, de mentiroso, né? Tchau, o ministro é mentiroso. Ele disse que conversou ontem, ele falou na quarta-feira isso, o Carlos, ontem, na terça-feira, com o presidente 3 vezes e abordou um assunto objeto de reportagens da Folha de São Paulo e do Globo de domingo. Eu já volto a esse assunto aí. E o segundo, o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele encampou a postagem do filho, né? E até foi mais longe. No dia seguinte, na quinta-feira, ontem, no dia 14, começou a repercutir a entrevista da noite anterior da TV Record, onde o Bolsonaro, ele mesmo chamou o seu próprio ministro de mentiroso, né? Se referindo à mesma situação a que se referiu o filho Carlos Bolsonaro. Não é isso? E nessa quinta-feira, o Bolsonaro fez até um pronunciamento na televisão, no seu Twitter, dizendo que não conversou naquele dia que o Bebiano disse que conversou com ele. O Bebiano disse que na terça-feira falou com o presidente 3 vezes, ele disse que não falou coisa nenhuma. Bom, esse digamos assim, o outro personagem é o Gustavo Bebiano, né? Então, durante toda essa semana aí foi chega para lá, muito grande, né? Muito uma crise política aí. E eu percebi que boa parte das pessoas, primeiro, achavam que o Carlos Bolsonaro não devia ter chamado o ministro de mentiroso. E ele chamou, né? Disse, olha, o Gustavo Bebiano na terça-feira disse que falou 3 vezes com o presidente, eu estava no quarto com ele o tempo todo, e ele não falou 3 vezes com o presidente. Pelo menos não falou com o presidente em relação a essa questão que foi objeto das reportagens do final de semana do jornal O Globo e do jornal Folha de São Paulo. Isso é mentiroso, é mentira, né? Muita gente achou que ele não devia ter dito isso. E mais gente ainda achou que o presidente não deveria ter submetido a uma humilhação tão grande o seu próprio ministro.
né? Porque o que fez o Bolsonaro? Ele referendou o que disse o filho, ele mesmo chamou o ministro de mentiroso e ainda mandou o seu ministro da Justiça, o Sérgio Moro, mandou investigar o próprio ministro, né? Então, muita gente diz, nunca vi uma coisa dessa. Bom, eu confesso para vocês o seguinte, que eu mesmo não estava entendendo direito essa história, né? Porque aparentemente o que fica é o seguinte: ora, se o ministro falou 3 vezes ou deixou de falar 3 vezes com o presidente Bolsonaro no início da semana, o que importa isso aí? Se falou, deixou de falar com o ministro? Ele disse que falou, o filho disse que não falou e o Bolsonaro disse que não falou. Bom, o que é de importante, quero que vocês anotem bem aí, porque isso é importante isso que eu vou dizer, para que você entenda o que está acontecendo. O que aconteceu está acontecendo. O que aconteceu é o seguinte: no domingo, o jornal Folha de São Paulo, ele publicou uma grande reportagem dizendo que uma candidata do PSL, o partido do presidente, em Pernambuco, a dona Maria de Lourdes Paixão, de 66 anos, ela recebeu R$400 mil para sua campanha 2 dias antes das eleições e fez 274 votos. O que caracterizaria, segundo a Folha de São Paulo, uma situação em que a Maria de Lourdes não passaria de uma laranja, né? E o jornal, além disso, a Folha de São Paulo, no domingo, ainda acabou responsabilizando o próprio Gustavo Bebiano, que na época era presidente do PSL das eleições. Vocês estão sabendo disso aí. Então, isso foi no domingo. Na segunda-feira já se armou um barraco aí. Quer dizer, todo mundo cobrando do Gustavo Bebiano. Que história era essa aí? Já começaram outras denúncias, inclusive em outros estados, de que o PSL tinha passado dinheiro para laranjas, ou seja, de que aquele dinheiro passado para aqueles candidatos, na verdade, acabaram voltando para as mãos de quem tinha passado, né? É uma denúncia grave. O ministro da Justiça disse que vai apurar isso aí. Bom, e o que aconteceu então em seguida? No primeiro dia, na segunda-feira, o Bebiano tentou se escapar dessa discussão e tal, e no terceiro dia, na terça-feira, ele veio com essa história. Quando falaram com ele sobre esse assunto, a reportagem da laranja, da PSL, ele veio com essa história de que tinha conversado sobre isso com o presidente 3 vezes naquele dia, na segunda-feira, na terça-feira. Aí é que está a gravidade da situação. O Bolsonaro, evidentemente, e o Carlos, eles imediatamente perceberam que isso ali não se tratava de uma manobra, se tratava de uma manobra do Gustavo Bebiano para livrar a cara, misturando o próprio presidente numa situação em que o presidente não tinha nada a ver com a história, mas podia ser atingido obliquamente. O Bolsonaro percebeu isso aí, né? O que ele faria lá? Está internado, não pode conversar com ninguém. Claro, olha, toca nas redes sociais aí dizendo que esse cara é mentiroso. Foi o que o Carlos fez. Denunciou ele. Aí é que está a importância, né? É por isso aí que ele chamou o Bebiano de mentiroso, porque ao se referir a 3 conversas no dia anterior entre o Bebiano e o presidente, o Bebiano estava tentando misturar as coisas dessas laranjas, desse dinheiro sujo, com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, evidentemente, não ia tolerar isso, como não tolerou. Então, saíram aquelas postagens. Inclusive agora, nessa sexta-feira, eu mesmo publiquei um áudio onde o Bolsonaro fala com o Bebiano. Não aparece o Bebiano falando, mas aparece o Bolsonaro falando. Está no meu blog, www.porbibraga.com.br, onde ele diz assim: eu não posso falar, não vou falar, estou proibido de falar o tempo todo, sabe? E não por quê? Por que esse áudio foi divulgado agora, está no meu blog, inclusive? Para caracterizar que ele não falou com o Bebiano, nem esse assunto, nem outro assunto. Nenhum. Tal áudio diz ali claramente. O Bebiano diz: não, mas tem mensagem de WhatsApp. Não, ele mostrou sim. Agora nessa sexta-feira ele acabou. Ele disse que não foi ele, mas vazou. O jornal O Globo publicou aí. Então, ele, na verdade, é o seguinte: nessa sexta-feira, agora quando estou falando com vocês aí,
alguns ministros do governo, o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, disse: não, o Bibiano fica. E pode até ficar. Se ficar, mostra que não tem caráter e é um moleque. Porque uma pessoa humilhada desse jeito aí tem mais é que pegar o boné e ir embora, né? Mas se ficar, não vai ficar por muito tempo, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês melhor o conteúdo desses acontecimentos dessa semana. Tudo isso aí é o que está acontecendo na realidade dos fatos, né? Não se precipitem, não.